Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fábio, professor de Biologia do cursinho da Poli, e vamos para o comentário da prova de Biologia no Enem para este segundo dia de prova. Essa prova surpreendeu por dois fatores. Primeiro, o número mais elevado de questões quando a gente compara os últimos 4 anos. Na média dos últimos 4 anos, nós tivemos aí aproximadamente 15 questões de Biologia muito claras. Para esta versão, 19 questões, mas 5 delas mais interdisciplinares. 4 questões que conversavam entre biologia e química, então temos aí essas 4 podendo ser resolvidas por essas duas disciplinas, e uma questão que conversava com física, então poderia ser resolvido por ela também. A gente já vai dar uma olhada nelas. Estava tão na cara o tema pandemia, que não apareceu nenhuma questão relacionada com o tema. Nada sobre vírus, nada sobre sistema imunológico, nada sobre vacinas, nada sobre prevenção de nada. Então, estava tão na cara, que o tema não apareceu. Não apareceu nada relacionado com pandemia. Muito bem, das 19 questões, tivemos aí alguns temas recorrentes. E às vezes a questão pode até parecer repetida. O tema, o conceito, a aplicação do conceito foi cobrado em outras provas anteriores. Então, com versões diferentes de como se foi cobrado o conhecimento. Então, são temas recorrentes cobrados de outras formas, de jeitos ligeiramente diferentes das versões anteriores. Por exemplo, a questão 95 da prova azul. Questão relacionada com corredores ecológicos. Para quem participou da revisão, viu esse tema com profundidade na nossa revisão. Então é um tema que já apareceu em questões anteriores, em provas anteriores, e que vimos com profundidade, inclusive, na revisão. Corredores ecológicos foi um dos temas repetidos, entre aspas. Especiação foi outro tema repetido, que vimos também, inclusive, na revisão. E aí tivemos temas relacionados com a acidificação de oceanos. Já apareceu esse tema em outras provas, em outras versões anteriores. Claro que se já apareceu, tinha que ser a versão anterior, né? Óbvio. Bom, sucessão ecológica, que também já apareceu, derramamento de petróleo. Então nós tivemos aí várias problemáticas ambientais nesta prova. E ecologia, inclusive, continua sendo o carro-chefe. Não muda muita coisa, não. Aí tivemos novidades. Uma novidade da questão mais difícil que teve na prova de biologia. Na prova azul era a questão 125, falando sobre genética de populações. Então você tinha um cálculo para fazer lá e encontrar a frequência do que estava sendo pedido. Mas era uma questão que estava associada com a genética de populações, princípio de Hardy-Weinberg, tinham fórmulas para serem usadas na tabela dada pelo exercício, mas mesmo assim uma questão difícil. E você tinha que associar essa frequência com a tipagem sanguínea na população humana. E a pergunta final é: qual é a frequência de doadores de sangue para pessoas do sangue tipo B? Fazendo as contas, você acha a frequência de pessoas com sangue tipo B na população de 11%. Mas você não poderia esquecer os 25% de pessoas do sangue tipo O, que são doadoras universais. Então as pessoas do sangue tipo B recebem sangue de pessoas do tipo B, mas também de pessoas com tipagem sanguínea O. E nisso você chegaria na alternativa D com 36% de frequência de pessoas que poderiam doar sangue para pessoas do sangue tipo B. Estou com a minha cola aqui. Essa foi a questão mais difícil. Tá? Nunca apareceu questão, até onde eu me lembro, nunca apareceu questão relacionada com genética de populações. Tava com uma carinha, inclusive, de FUVEST. E se não tivesse as alternativas, uma carinha de segunda fase. No mais, uma prova de média complexidade, exigiu bastante,
da gente, exigiu bastante de você. O aluno que conseguiu ter disciplina, estudar com profundidade os temas, poderia ter ido bem nessa prova. Uma prova de média complexidade. Não estava tão fácil assim. E além desses temas recorrentes, né, a ecologia apareceu, evolução apareceu, tratamento para câncer. Em duas questões apareceram esse tema. Uma para você fazer uma análise de gráfico na questão 129 da prova azul e a outra sobre um tratamento novo com radiação infravermelha, mais associação com anticorpos para a questão 117. Lembrando, prova azul, estamos comentando a prova azul. Questão relacionada com biotecnologia, transgenia apareceu, de novo, versões anteriores ela já tinha aparecido. Características de seres vivos, duas questões, uma para as aves e a outra para a conquista do ambiente terrestre pelos artrópodes. Metabolismo energético, apareceu uma questão relacionada com fotossíntese. Uma questão de parasitologia, lembre daquela questão sobre exame de fezes. Essa estava falando sobre a densidade de ovos de parasitas. Então essa questão poderia ter sido feita tanto pela bio quanto pela física, tá? Não era uma questão difícil, mas era uma questão que conversava com essas duas disciplinas dentro de ciências da natureza. No mais, eu espero que vocês tenham ido bem nesta prova. Uma prova que exigiu bastante da gente, repetindo isso, tá? Nenhuma questão que cabe aqui algum tipo de recurso para tentar uma anulação, não teve isso. Não teve questão que te gerasse uma dúvida muito cruel, que falasse, pode ser isso, mas também pode ser aquilo. Uma leitura atenta, essa exigiu uma leitura atenta da gente, daria para resolver as questões de biologia. Lembrando, questão, prova de média complexidade. Não estava tão fácil, não estava fácil, como nas versões anteriores. Se bem que as versões anteriores também não estavam tão fáceis, mas estavam num nível mais baixo do que essa prova. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham ido bem nessa prova. A gente se vê na próxima. Um abração para vocês. Tchau!